Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com jogos do Brasileiro da Série A, fim de semana com o jogo do Santos pela Série B. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Vitória e Cuiabá. O Vitória no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-0 o Palmeiras jogando fora de casa. Já o Cuiabá perdeu de 2-1 do Atlético Paranaense jogando em casa. O Vitória está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, já o Cuiabá está na 18ª colocação. Os dois times tentam vencer para sair da zona de rebaixamento. O Cuiabá vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer, 23 derrotas seguidas na temporada, mas em compensação 25 jogos sem saber como a derrota fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É verdade que o Cuiabá tem feito seus melhores jogos fora de casa, mas eu acredito que o Vitória vem um pouquinho mais confiante para esse jogo. Eu vou de Vitória para esse jogo, 2-1 Vitória. Agora vamos falar de Vasco e Bragantino. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Grêmio jogando fora de casa. Já o Bragantino perdeu de 1-0 do Fluminense jogando em casa. Os dois times tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Vasco empatou com o Atlético Goianiense. Já o Bragantino perdeu do Atlético Paranaense. O Vasco está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino está na 10ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Vasco vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer, mas vem de 7 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Já o Bragantino vem para essa partida 7 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. E o Bragantino que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Bragantino nunca venceu o Vasco jogando em São Januário. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelos jogos fora de casa vencendo o ponto fraco desse time do Bragantino, eu vou numa vitória do Vasco para esse jogo, eu vou de 2-1 pro Vasco. Agora vamos falar de Atlético Goianiense e Botafogo. O Atlético Goianiense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Flamengo jogando fora de casa. Já o Botafogo perdeu de 3-0 do Cruzeiro jogando em casa. Os dois times tiveram o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Atlético Goianiense empatou com o Vasco, já o Botafogo empatou com o Bahia. O Atlético Goianiense está na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como sair da lanterna e muito menos da zona de rebaixamento nessa rodada, mas tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. Já o Botafogo está na 2ª colocação, tenta uma vitória para retomar a liderança. O Atlético Goianiense tentou sua primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 12 jogos sem saber como a vitória na temporada e mais 7 jogos sem saber o que é vencer em casa. Já o Botafogo vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer, mas vem de 4 jogos sem saber como a derrota fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Botafogo vi de uma goleada sofrida na última rodada, e por vir de um mau resultado na Copa do Brasil nesse meio de semana, o Botafogo tem o dever moral de ganhar do Lanterna e pior mandante do campeonato. Eu vou de Botafogo para esse jogo, 1-0 Botafogo. Agora vamos falar de Criciúma e Atlético Mineiro. O Criciúma no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Juventude jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro venceu por 2-1 Corinthians jogando em casa. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Mineiro empatou com o CRB na Copa do Brasil. Já o Criciúma teve a semana inteira livre para trabalhar. O Criciúma está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro está na 9ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Criciúma vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota em casa. Já o Atlético Mineiro vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. Mas vem de 3 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Atlético Mineiro tem o desfoque do Hulk, que vem sendo o principal jogador do time nos últimos jogos. E pelo Criciúma ser um time chato jogando Heriberto Rilse, eu vou numa vitória do Criciúma para esse jogo, 2-1 Criciúma. Agora vamos falar de São Paulo e Flamengo. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Fortaleza jogando fora de casa. Já o Flamengo venceu por 2-0 o Atlético Goianiense jogando em casa. Os dois times tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O São Paulo venceu o Goiás, já o Flamengo venceu o Palmeiras. O São Paulo está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Flamengo está na 1ª colocação, tenta uma vitória para se manter na liderança. O São Paulo vem para essa partida 3 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro, mas em compensação vem de 6 jogos sem saber como a derrota no Morumbi na temporada. Já o Flamengo vem para essa partida vem de 4 vitórias consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo São Paulo vem fazendo seus melhores jogos no Morumbi, e pelo Flamengo ter o desfalque do Pereiro que vem sendo o principal jogador do time nos últimos jogos, eu vou numa vitória do São Paulo para esse jogo, 2-1 São Paulo.
Agora vamos falar de Corinthians e Juventude. O Corinthians, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 2-1 do Atlético Mineiro, jogando fora de casa. Já o Juventude perdeu de 2-1 do Criciúma, jogando em casa. Os dois times tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Corinthians empatou com o Grêmio, já o Juventude venceu o Fluminense. O Corinthians está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, já o Juventude está na 13ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Corinthians vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada, mas vem 6 jogos sem saber como a derrota em casa. Já o Juventude vem para essa partida tentando sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 4 rodadas sem saber o que é vencer no campeonato. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse Corinthians e Juventude eu estou projetando esse jogo da seguinte maneira. Jogo truncado e que vai ser decidido em um gol. Eu vou numa vitória do Corinthians para esse jogo, 1-0 Corinthians. Agora vamos falar de Fluminense e Bahia. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Bragantino, jogando fora de casa. Já o Bahia empatou em 1-1 contra o Internacional, jogando em casa. Os dois times tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Fluminense perdeu do Juventude, já o Bahia empatou contra o Botafogo. O Fluminense está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Bahia está na 7ª colocação, tenta uma vitória para entrar no G6. O Fluminense vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro, 23 vitórias consecutivas. Já o Bahia vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer na temporada, mas em compensação vem de 3 jogos sem saber como a derrota fora de casa. E o Bahia que tenta quebrar um tabu nesse jogo, desde 1987 não vence o Fluminense no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Bahia que teve uma queda de produção no seu futebol e nos resultados, pega o Fluminense que vem esboçando uma reação no campeonato nessas últimas rodadas. Eu vou de Fluminense para esse jogo, 3-2 Fluminense. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Grêmio. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Cuiabá, jogando fora de casa. Já o Grêmio venceu por 1-0 o Vasco, jogando como mandante. Os dois times tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Atlético Paranaense venceu o Bragantino, já o Grêmio empatou contra o Corinthians. O Atlético Paranaense está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, não tem como subir posições nessa rodada, então o Atlético Paranaense tenta uma vitória para não cair posições. Já o Grêmio está na 16ª colocação, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense vem para essa partida 23 vitórias consecutivas na temporada e mais 3 vitórias consecutivas jogando em casa. Já o Grêmio vem para essa partida tentando sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 7 jogos sem saber como a vitória como visitante na temporada, mas em compensação vem de 4 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite desse jogo, vamos lá. O Grêmio vem evoluindo nesses últimos jogos, é verdade, mas pelo fator caso eu vou de Atlético Paranaense. Vou de 2-1 Atlético Paranaense. Agora vamos falar de Internacional e Palmeiras. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Bahia, jogando fora de casa. Já o Palmeiras perdeu de 2-0 do Vitória, jogando em casa. Os dois times tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Palmeiras perdeu do Flamengo na Copa do Brasil. Já o Internacional teve a semana inteira livre para trabalhar. O Internacional está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, não tem como assumir a liderança e muito menos a vice-liderança nessa rodada, então o Palmeiras tenta uma vitória para não cair posições. O Internacional vem para essa partida 10 jogos sem saber o que é vencer na temporada, vem de 4 jogos sem saber o que é vencer em casa. Já o Palmeiras vem para essa partida vindo de 3 derrotas consecutivas na temporada, vem de 5 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada, vem de mais 3 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelos dois times vêm para essa partida no seu pior momento da temporada, e pelo Palmeiras ainda ter chance de preservar titulares visando o jogo contra o Flamengo meio de semana na Copa do Brasil, eu vou de empate para esse jogo, 1-1. Agora vamos falar de Cruzeiro e Fortaleza. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-0 o Botafogo, jogando fora de casa. Já o Fortaleza venceu por 1-0 São Paulo, jogando em casa. O Cruzeiro está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza está na 4ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Cruzeiro vem para essa partida com 100% de aproveitamento como mandante no campeonato. 8 jogos, 8 vitórias. Já o Fortaleza vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota no campeonato. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se esse jogo fosse no Mineirão, eu acreditaria numa vitória do Cruzeiro. Mas pelo jogo ser lá no Espírito Santo, tem aquela questão de ser campo neutro, acredito que o Fortaleza pode aprontar. Eu vou de 2-1 Fortaleza. Agora vamos falar do brasileiro da Série B, vamos falar de Santos e Sport. O Santos no seu último jogo na Série B empatou em 1-1 contra o CRB, jogando fora de casa. Já o Sport venceu por 3-1 a Ponte Preta, jogando em casa.
O Santos está na primeira colocação da Série B, tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. Já o Sport está na sexta colocação, tenta uma vitória para entrar no G4. O Santos vem para essa partida há 10 jogos sem saber como a derrota em casa, vem de 8 vitórias consecutivas jogando na Vila Belmiro e vem de mais 8 jogos sem saber como a derrota na Série B. Já o Sport vem para essa partida há 5 jogos sem saber como a derrota e vem de mais 5 jogos sem saber como a derrota fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Os jogadores do Sport vão querer mostrar serviço na estreia do Guto Ferreira no comando técnico do time, mas pelo jogo ser na Vila eu vou acreditar numa vitória do Santos. Eu vou de 2-1 pro Santos. Bom, falamos dos jogos do Brasileiro da Série A, falamos do jogo do Santos pela Série B, deixei meus palpites, espero que você deixe o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!